Comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Eu escrevi uma coluna na De Fato para essa semana, o verdadeiro significado do Natal. Se você ainda não leu, entre lá no site da De Fato, leia, compartilhe também com quem você ama, até para que a gente tenha um entendimento mais claro sobre o significado do Natal. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas é o terceiro evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 41. Amém, nós todos? A palavra do nosso Deus diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume das festas. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, quantos dias? 3 dias depois, o acharam no templo. Aonde que acharam? O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Você pode repetir essa última frase comigo? Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Amém. Deixa sua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Amado Espírito Santo, é impossível não perceber a atmosfera que o Senhor traz a este lugar. Não por causa do lugar, mas por causa da sua glória, por causa da sua presença. Declaramos aqui o nosso amor por Ti e declaramos que o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Obrigado, porque no Natal nós somos lembrados de que o Senhor se fez homem e habitou entre nós. Aqui entre nós, nos comunicou a realidade dos nossos pecados, e não somente isso, tornou-se um exemplo, um modelo para nós, sobre o real significado de ser um filho de Deus. E mais do que isso, o Senhor pagou a nossa dívida, tendo derramado o teu sangue, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependidos, nos encontramos contigo, deixando nossos pecados para poder te seguir. Hoje somos seus discípulos, somos seus servos. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ó Deus, sabemos que o Senhor foi preparar moradas, e quando o Senhor voltar, nos levará para estarmos juntos com o Senhor, e como nossa alma anseia por esse dia. Mas enquanto aqui estamos, queremos, ainda que sabemos que não somos do mundo, embora estejamos no mundo, queremos manifestar a Tua glória. Queremos, ó Deus, que todos que olhem para nós possam ver o Senhor. Ó Deus querido, possa ver que existe um povo aqui na terra que Te ama e que Te serve com alegria. Um povo que pertence ao Senhor. Um povo que não é escravo do diabo, nem dos vícios ou do pecado, mas um povo que é servo de Deus. Ó Deus, nós nos encontramos aqui na Tua casa, pois o Senhor mesmo disse que onde 2 ou 3 pessoas se reunirem no Seu nome, o Senhor vai estar entre elas. E nós não temos dúvida da Sua presença. Então presida essa reunião. Espírito Santo, fala conosco, pois está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
Então, Espírito Santo, Tu és o pregador da igreja, faz de mim apenas um canal, que eu seja como esse microfone em Tuas mãos, apenas usa-me, Senhor, e que do Teu coração jorre as palavras vivas, que nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, edifica, consola, motiva a igreja do Senhor, destrói todas as obras do diabo, da carne e toda influência mundana. Ó Deus querido, edifique para o Senhor um povo exclusivo para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos, porque cremos que o Senhor sempre ouve as nossas orações e faz infinitamente mais do que podemos pedir e imaginar. Antecipamos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração agora, hoje e para todo sempre, porque outro digno não há além do Senhor. O Senhor é o único que recebeu o nome, que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você concorda com isso, dê um forte aplauso a Ele, amém? Glória a Deus. O tema da palavra que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de repartir com você nessa noite é: esqueci Jesus, e agora? Esqueci Jesus, e agora? No texto que nós acabamos de ler, os estudiosos dizem que um dos motivos para se esquecer de Jesus ali é porque era comum as caravanas viajarem separadas, homens e mulheres. Então, naquele tempo, as caravanas de mulheres, elas ficavam separadas da caravana dos homens. Então, acredita-se que José, ele pensou que Jesus estivesse com Maria, e Maria, da mesma maneira, pensou que Jesus estivesse com José. E de acordo com o texto, nós vamos perceber que Jesus não estava com nenhum deles. Eles depois vão até acreditar que Jesus estava ali entre os parentes, entre os conhecidos, e também não estava. Agora, aqui tem uma lição muito importante para nós nesses dias, porque como é fácil nos dias de hoje esquecer-se de Jesus. Irmãos, é incrível a quantidade de pessoas que estão caminhando e não se lembram mais de Jesus. O texto nos diz que eles já estavam caminho de um dia sem Jesus. E hoje nós precisamos fazer uma reflexão: será que eu já estou caminhando? E há quanto tempo estou caminhando sem a presença de Jesus comigo? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E existem algumas razões para se esquecer de Jesus nos dias de hoje. E uma delas são as distrações. Quantas pessoas distraídas, irmãos, nunca na história houve tanta distração como se tem nos dias de hoje. Mas são muitas e muitas e muitas e muitas distrações. Por exemplo, na época em que se iniciou a pandemia, e que as pessoas ficariam agora dentro de casa, houve-se um estímulo muito grande para que as pessoas mergulhassem mais fundo na sua vida espiritual, orassem mais, lessem mais a Bíblia. Gente, não faltou apelo de aplicativos da internet, até mesmo oferecendo de graça. A própria Netflix ofereceu de graça pacotes para que as pessoas pudessem, durante a pandemia, assistir ali as suas séries e os seus filmes. Quantas distrações nós temos nos dias de hoje? É possível você passar horas e horas e dias e meses e anos, às vezes, com uma telinha de celular na sua frente. Muitas pessoas distraídas e não percebe que Jesus está ficando para trás. Isso é muito perigoso. Uma outra coisa que também, uma outra razão que pode nos levar ao esquecimento de Jesus são as preocupações. A própria palavra diz preocupar. Quantas pessoas tão preocupadas e que acabam se distraindo, ou seja, acabam se esquecendo de Jesus, porque as preocupações são tantas. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr daqui para lá, de lá para cá.
Por exemplo, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta estava tão preocupada em servir a Jesus, que ela se esqueceu de Jesus. Ela se esqueceu, enquanto a sua irmã estava ali aos seus pés, adorando, ouvindo a sua palavra, aprendendo de Jesus, a sua irmã estava preocupada. E Jesus disse isso para ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então cuidado, porque às vezes você está tão preocupado com tantas coisas, e Jesus está ficando para trás. Outra razão de muitas vezes Jesus ser esquecido é o desinteresse. Quantas pessoas perderam o interesse por Jesus, sabe? Se desligam, se desconectam, porque a grande verdade é que estão desinteressados. Uma outra razão é o ativismo. Irmãos, as pessoas hoje, elas estão ocupadas demais da conta. Os estudiosos, eles têm falado de um perigo para esse tempo, que é a mente acelerada. As pessoas estão aceleradas demais da conta. As pessoas não conseguem ter paz para orar. As pessoas não conseguem ter paz para ler a Bíblia. As pessoas não conseguem ter paz nem para vir à casa de Deus. Pessoas ativistas estão sempre envolvidas com várias atividades o tempo todo, sempre ocupadas. Agora, a presença ou a ausência de Jesus significa alguma coisa para você? Hoje nós precisamos, nesse culto de celebração de Natal, nós temos que fazer essa reflexão. Será que a presença ou a ausência de Jesus representa alguma coisa para nós? Porque é disso que esse texto trata. Esse texto nos fala de uma família que está se afastando de Jesus e não está percebendo. Esse texto nos fala de um casal que está se distanciando de Jesus, que está se esquecendo de Jesus e não está percebendo. Quantas famílias, quantos casamentos sendo destruídos, porque o casal começou o quê? A se esquecer de Jesus, a família começou a se esquecer de Jesus, e está tudo bem. Está tudo bem. Porque sabe qual é o grande perigo de se esquecer de Jesus? É que a sua ausência, ela não é imediatamente notada. A ausência, muitas vezes, ela não é imediatamente notada. Não, ainda não, por favor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque a gente pode se afastar de Jesus sem perceber que isso está acontecendo. Tem uma história que diz o seguinte: se você pega uma rã e joga ela dentro de um caldeirão de água fervendo, sabe o que acontece com ela? Ela quica dentro da água, do mesmo jeito que ela bate, e ela pula. Ela não fica. Ninguém consegue cozinhar uma rã em água fervendo. É impossível. Você vai tentar jogar ela lá, no vapor do calor, ela pula, ela vai embora. Mas descobriu-se uma técnica. Coloca ela dentro desse mesmo caldeirão, com água fria. E aí acende-se o fogo ali de baixo, e a temperatura vai subindo aos poucos, até que a água está fervendo, e a rã morre cozinhada ali dentro. E ela nem sente, porque ela vai se adaptando com o calor. Ela não percebe que o clima está mudando. Ela não percebe que ela está sendo cozinhada. É daí que surgiu a expressão: não, vamos cozinhando fulano, né? Vamos cozinhando fulano, no banho-maria. Já viu essa expressão? Irmãos, infelizmente Satanás, nos dias de hoje, ele tem feito isso demais. Ele tem cozinhado muitos cristãos no banho-maria. E às vezes as pessoas, elas não percebem. Essa história, a gente pode dividir ela aqui em 3 partes. E nessas 3 partes, aprendermos grandes lições para a nossa vida em relação a Jesus. A primeira parte, agora sim, diga comigo: ausência. Mais alto, 1, 2, 3 e... ausência. Essa é a primeira parte da história, que está aqui no versículo 43 e 44.
Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então, a primeira parte dessa história que nós aprendemos aqui, nos fala sobre a ausência de Jesus. E não sabe o que é pior do que esquecer de Jesus? É não sentir a falta dele. Isso que é pior. Pior do que esquecer-se de Jesus é não notar, é não perceber a ausência dele. A gente conhece um texto na Bíblia que fala de um homem que ele havia se esquecido de Jesus e ele nem percebeu que Jesus não estava mais com ele. É a história de Sansão. Sansão, ele está caminhando na vida e já tinha deixado Jesus há muito tempo, mas para ele nada tinha mudado. Para ele continuava ali, cheio da presença de Deus, vivendo a plenitude de Deus, até que um dia o inimigo lhe atacou, e ele pensou: eu vou vencer como sempre eu venci. E a Bíblia diz que Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Então existe um perigo muito grande em relação à ausência de Jesus. Sabe, pior do que se esquecer é não sentir a falta dele, é não perceber a ausência dele. Depois de um dia de caminhada, José e Maria deram por si: opa, cadê Jesus? Eu acredito que Maria olhou para José e disse: pensei que ele estava com você. E aí acredito que José disse para Maria: eu também pensei o mesmo. E daí a pouco eles disseram: não, tudo bem, ele deve estar aqui entre os nossos conhecidos, os nossos parentes, vamos procurar ele aqui, com certeza ele está aqui, pertinho da gente. Agora eu te pergunto: há quanto tempo você está caminhando sem sentir a falta de Jesus? Há quanto tempo você está nessa caminhada, seguindo a vida, como se Jesus não fizesse muita diferença? Irmão, sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que parece que Jesus fica no templo toda vez que ela vai embora. Tem gente, irmãos, que vive como se Jesus ficasse preso ao templo. Pastor, olha, quando eu estou dentro da igreja, pensa numa pessoa que é cristão. Pastor, sou eu, dentro da igreja. Pastor, sou uma bênção. Eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu adoro, eu louvo, eu oro. Pastor, o senhor acredita que eu leio até a Bíblia? Assim, no templo. Agora, depois que eu vou embora do templo, Jesus fica aí quietinho na igreja, eu vou viver minha vida. Aí, pastor, eu volto ao estado normal. Porque Jesus para mim é só da igreja para dentro. Agora, da igreja para fora, pastor, vai me desculpar, eu tenho que viver a minha vida. Tem muita gente assim. Está caminhando sem Jesus. Irmãos, Jesus, ele tem que vir com a gente para a igreja e tem que ir embora com a gente para casa. Tem uma canção muito antiga que dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Essa música, teologicamente falando, né, pastora? Essa música está fora, porque não deveria ser assim. A gente não pode chegar na igreja e Jesus está na igreja. Não, não. A gente tem que vir com Ele. E a gente tem que ir embora com Ele. Agora, Senhor, nós vamos para a escola. Jesus vai com você. Jesus, agora vamos trabalhar. Jesus vai com você. Senhor, hoje tem culto. Vamos para o culto. Jesus vem com você. Senhor, terminou o culto. Vamos embora para casa. Vamos. E vai com você. Irmãos, é uma relação contínua. É uma relação de andar com Deus na sua vida. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Perceba que a cada dia, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos distanciar de Jesus. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Não terceirize a sua vida com Deus. Nunca faça isso. Não terceirize a sua vida com Deus. Eles sabiam que Jesus não estava com eles.
José e Maria sabiam que Jesus não estava com eles. Mas eles pensavam que, embora Jesus não estava com eles, eles pensavam que Jesus estava entre eles. Estava ali entre os companheiros de viagem, estava ali entre os parentes ou entre os conhecidos. Agora, sabe uma coisa que eu aprendo? É que está entre e está com não é o mesmo que está em. Diga comigo, está entre e está com não é o mesmo que está em. Pastor, explique isso aí. Irmãos, uma coisa é Jesus estar entre nós, uma coisa é Jesus estar conosco, outra coisa é Ele estar em nós. É essa certeza que nós precisamos ter. Ah, pastor, eu creio que Jesus está com meu marido. Pastor, eu creio que Jesus está com a minha esposa. Pastor, eu creio que Jesus está com meus pais. Olha, eu creio que Jesus está com meus filhos. A questão é, Jesus está em você? Não, pastor, Jesus está entre nós. Aleluia, Ele está entre nós. Amém. Agora, mais do que querer estar entre, mais do que querer estar com, a Bíblia diz que Ele deseja estar em nós. Esse é o desejo do coração de Deus. Então é muito complicado quando a gente começa a terceirizar a nossa relação com Deus. Quando a gente começa a colocar no outro a responsabilidade de cuidar da nossa vida espiritual. Pastor, olha, eu vou falar com o senhor a verdade, eu não estou bem espiritualmente não, sabe por quê? Minha esposa, pastor, culpa dela. Ela não quer saber de Deus. Não, pastor, é meu marido. Pastor, não tem como eu ficar bem com Deus, meu marido não quer saber de Jesus. Não, pastor, são meus filhos. Não, são meus pais. Para com isso. Isso não está certo. É muito complicado quando a gente quer que o outro é que cuide da nossa vida espiritual. É por isso que a relação com Jesus, ela deve ser particular, ela deve ser individual. Você precisa conservar a sua vida com Deus, você precisa tomar cuidado, para não se esquecer de Jesus na caminhada. Quantos continuam na caminhada religiosa, na caminhada da fé, mas Deus não está mais com ele, Deus não caminha mais com ele? Uma coisa que eu aprendi, irmãos, que é possível viver sem Jesus. Pastor, como assim? É verdade, é possível. Tem um monte de gente aí vivendo sem Jesus. Complicado é morrer sem Ele. Aí as coisas vão ficar difíceis, porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação, não há outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Então tome muito cuidado. Pastor, mas como que eu faço para perceber a ausência de Jesus? Irmãos, tem alguns sintomas. Pastor, como que eu sei que eu esqueci Jesus em algum momento da minha caminhada? Sabe quais são os sintomas? O primeiro deles é o esfriamento espiritual. Irmãos, toda pessoa que começa a esquecer de Jesus, um dos primeiros sintomas é o esfriamento espiritual. Ah, pastor, olha, eu estou tão assim, desinteressado por Deus, eu estou tão desinteressado pela igreja, eu estou tão desinteressado pela obra de Deus. Esfriamento espiritual. Não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de ler a Bíblia, não sente mais vontade de adorar. As músicas que tocam agora no aparelho não são mais as músicas de adoração a Deus. Frieza espiritual, insensibilidade espiritual. A pessoa chega, irmãos, na igreja, mas ela não sente nada. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela reserva, como eu disse aqui no começo, o relacionamento dela com Jesus somente aqui dentro. Um outro sintoma é a fraqueza espiritual. Quando a pessoa começa a se esquecer de Jesus, irmãos, ela entra num nível de fraqueza espiritual tão grande. Pastor, eu não tenho força para nada. Não, eu me sinto tão fraco, eu não tenho força nem para orar, pastor.
Assim, sabe, eu tento abrir a boca para orar, mas não sai nada. Eu não estou vendo o poder de Deus fluindo na minha vida, pastor. Desânimo. Irmãos, quantas pessoas desanimadas. Desanimadas. Não tem ânimo para nada. Irmãos, vamos fazer isso e tal, para a glória de Deus, e não sei o que, não sei o que. Para. Pastor, mal, eu estou buscando força para ir no culto, mal. Mas eu estou tão desanimado. Pouca resistência para o pecado. A fraqueza espiritual, e a frieza espiritual, ela gera automaticamente ela mina a resistência para o pecado. E a pessoa começa agora a não ter tanta resistência ao pecado como tinha antes. Outrora ela tinha tanta facilidade de dizer não para o pecado, agora está tão difícil. Pastor, eu vou falar com o senhor a verdade, quase que eu caí. Assim, foi isso aqui. Eu vou falar com o senhor a verdade, se a tentação voltar de novo, eu não sei o que vai ser. Porque eu estou assim, eu já estou cambaleando, pastor. Deus sabe, eu ainda não caí não, mas eu estou muito perto. Eu estou cambaleando. Eu já estou trupicando já, pastor. Porque a pessoa vai perdendo a resistência. Outra coisa, a pessoa começa a viver uma regressão espiritual. Irmãos, ela estava no nível espiritual e ela começa a descer os degraus. Ao invés dela estar subindo, crescendo espiritualmente, ela começa o quê? A descer. É interessante que o último versículo aqui do capítulo que a gente acabou de ler, versículo 52, fala assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, quando a pessoa está crescendo, todo mundo, os céus e a terra e até o inferno vê que a pessoa está progredindo espiritualmente. Mas quando ela está regredindo, também é visível. Irmãos, a pessoa começa a voltar aos poucos. Ela começa a voltar aos poucos. Uma outra coisa, um outro sintoma de que a pessoa, ela se esqueceu de Jesus ou está se esquecendo de Jesus, é a manifestação do velho homem de novo. A pessoa começa a ter algumas atitudes que eram atitudes do velho homem. E ela fala assim: engraçado, quanto tempo eu não xingo esse palavrão. Hoje eu não aguentei, xinguei. Engraçado, quanto tempo eu não sentia saudade daqueles lugares que eu frequentava. Agora eu comecei a pensar nesses lugares demais. Essas músicas, aquelas amizades, aquelas companhias, aquelas coisas que eu usava, bebia, cheirava, fumava, essas coisas estão voltando. O que está acontecendo comigo? Saudade de encontrar aqueles amigos de novo, de frequentar aqueles lugares de novo, de ouvir aquelas músicas, de dançar aquelas danças de novo. O velho homem, irmãos, vai retornando, ele vai tomando espaço. Más companhias. Irmãos, quando a pessoa vai se esquecendo de Jesus, sabe o que vai acontecendo? Os irmãos da igreja se tornam para ele más companhias. E a galera do mundão é que se torna o povo bom. Ele volta a querer andar com aquelas pessoas de onde Jesus lhe tirou. Então são sintomas, eu poderia ficar aqui a noite toda falando de diversos sintomas que acontecem na vida de pessoas que vão se esquecendo de Jesus, que vão dando passos. Às vezes são passos que não são largos, às vezes são passos pequenos, mas cada passo sem Jesus vai distanciando a pessoa de Deus. E a pessoa não nota a sua ausência. Mas graças a Deus, que essa história, ela tem um final diferente. Porque nós chegamos à segunda parte dessa história, que é a busca. Qual que é a segunda parte? A busca. Olha o versículo 44 que diz: pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre
os parentes e os conhecidos. Verso 45: e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Sabe, irmãos, existe um momento que a gente precisa cair em si. Existe um momento que a gente precisa tomar um choque de realidade. Existe um momento que a gente tem que acordar para a verdade. Porque sabe qual é o engano mais perigoso? Não é ser enganado. O engano mais perigoso é se enganar. Irmão, sabe qual é a pessoa mais difícil de voltar para Jesus? É aquela que todo mundo vê que ele está longe de Deus, menos a pessoa. Eu me lembro que uma vez conversando com uma pessoa que há anos não via na igreja, uma pessoa que bebia, que prostituía, que usava drogas, e aí eu fui fazer uma visita, fui conversar com essa pessoa, a vida, as práticas, adultério, a vida toda errada. E a primeira coisa que eu fui observando, quando aquela pessoa me recebeu, aquela pessoa estava muito arrogante, e ela disse: a paz do Senhor Jesus, pastor. E aí eu comecei a conversar com aquela pessoa, e aí aquela pessoa disse assim: o senhor está sugerindo para mim que eu estou longe de Deus? Pastor, o senhor não pode me julgar, eu estou muito bem espiritualmente, só porque eu não estou indo na igreja? Pastor, eu estou andando com Deus. E aquela pessoa foi falando aquilo que ela acreditava, e eu fui tentando mostrar algumas evidências para ela, mas eu percebi que se eu continuasse naquele caminho, o tempo ia fechar. E aí eu disse: amém. Eu posso então só fazer uma oração? Claro, pastor, pode sim. E ali eu fiz uma oração e fui embora, e pensando comigo: oh Jesus. Irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver. Então a gente precisa fazer um autoexame. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Sabe qual é o nosso problema? A gente é bom demais em examinar a vida do outro. Irmãos, a gente é bom demais em fazer um raio-x espiritual da vida do outro, mas a gente às vezes é incapaz de enxergar a nossa realidade. Então você precisa fazer esse autoexame. E Maria e José, em um momento da caminhada, um dia sem Jesus, foi o suficiente para acender uma lâmpada de alerta. Opa, espera aí, onde está Jesus? Um dia. Eu te pergunto, quanto tempo será suficiente ou será necessário para você acordar? Um dia. E o que nos chama a atenção é que no momento que eles perceberam a ausência de Jesus, eles decidiram: vamos buscá-lo, vamos procurá-lo. Nós precisamos de um novo encontro com Jesus. Eles poderiam ter se acomodado, eles poderiam ter se conformado, como acontece com muitas pessoas. A pessoa sabe que está se distanciando, a pessoa sabe que está esfriando, a pessoa sabe que está desanimando, e ela começa a achar isso normal. Não, pastor, eu só estou vivendo a minha vida. Eu só estou vivendo a minha vida. Pastor, porque eu preciso de um tempo para mim. A pessoa começa a achar normal. A maioria das pessoas sabem quando elas não estão bem, mas muitas vezes não fazem nada para mudar aquele quadro espiritual negativo. Não faz nada. Sabe, Senhor, olha, as coisas mudaram. Eu já não sou mais o mesmo, eu já não sou mais a mesma. E José e Maria pararam em um momento da caminhada e disse: não, nós não vamos continuar. Porque cada passo que eles continuassem dando naquela direção, eles ficariam mais longe de Jesus. Irmãos, um dia de caminhada longe de Jesus significa um dia de caminhada
para se aproximar dele de novo. Então, quando eles perceberam a sua ausência, eles decidiram: vamos buscá-lo. Nós precisamos encontrá-lo, vamos procurá-lo. Nós não vamos acomodar, nós não vamos aceitar essa situação. Eles estavam no caminho contrário de Jesus. Como que poderia estar andando com Jesus? Irmãos, a gente tem uma hora que a gente tem que parar para pensar, falar: peraí, a rota que eu estou fazendo é uma rota contrária à de Jesus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse assim: olha, se você for fazer um suco de manga, qual a fruta que você tem que usar? A pessoa disse: manga. E se for um suco de laranja, qual é a fruta que você usa? Laranja. E eu disse: sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer viver uma vida cristã sem ter como referência Cristo. Irmão, se você quiser saber o termômetro da sua vida cristã, você tem que olhar para a cruz, você tem que olhar para Jesus. Será que nós estamos exatamente como Jesus está, como Jesus é? Será que nós estamos parecendo com Jesus? Uma vez um bando de religioso confrontou Jesus e disse: nós somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo. Irmãos, eles ficaram loucos. O quê? Você está chamando a gente de filho de Satanás, filho do diabo? E a Bíblia diz que eles queriam matar Jesus. E Jesus disse: sim, vocês são filhos do diabo. Sabe por quê? Porque vocês se parecem com ele. Porque ele é mentiroso e pai da mentira, e vocês estão mentindo ao meu respeito. Outra coisa, ele é homicida desde o princípio, e vocês estão querendo me matar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é filho daquele com quem você se parece. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Será que nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus? Irmãos, que dia que Jesus desistiu da obra de evangelismo? Que dia que Jesus desistiu do relacionamento com o Pai, da obediência à palavra? E a gente acha: não, eu sou cristão. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto? É que a gente precisa desistir de procurar Jesus entre pessoas vazias que estão regredindo como nós. José e Maria procuraram Jesus entre as pessoas que estavam fazendo o mesmo caminho que eles. Primeira coisa, irmão, se você quiser de fato voltar para Jesus, você tem que tomar cuidado com as companhias. Muitas vezes a gente quer continuar andando com as mesmas pessoas, fazendo a mesma rota, e a gente não entende por que a gente não está achando Jesus. Eles começaram a procurar entre ali os parentes, entre os conhecidos, entre os mais próximos. Pare de andar com pessoas que estão piores, ou talvez na sua mesma condição. Irmão, sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós nos cercamos de pessoas que digam para nós o que a gente quer ouvir, e não o que a gente precisa ouvir. A gente começa a se afastar de pessoas que nos dizem a verdade, pessoas que nos amam de verdade e falam para a gente a nossa realidade. A gente não gosta. Quem fulano pensa que é para falar isso comigo? Eu não gostei. José e Maria percebeu que se quisesse encontrar Jesus, ele tinha que deixar aquela comitiva seguir o seu caminho, e eles tinham que fazer o caminho de volta. Desista do caminho e das companhias que estão te afastando cada vez mais de Jesus. Pastor, eu comecei assim com uma amizade, com um grupinho aí, sabe? Começamos a sair junto, e até pensei, pastor, que eles tinham Jesus com eles. Mas eu percebi que se eu continuar, além deles não ter, quem vai perder sou eu. Irmãos, a gente tem que ter essa sanidade.
A gente tem que ter essa sobriedade. Ah, pastor, mas são meus amigos. Pastor, são meus parentes. O texto diz que eles procuraram entre parentes e conhecidos. Irmãos, não interessa. Se está te levando para longe de Jesus, você tem que acordar. Você não vai ser sem educação com ninguém, mas você vai dizer: desculpa, mas eu não posso me afastar de Jesus. O caminho que você está indo é diferente. Eu quero voltar para Jesus, eu quero andar com Ele. Eu quero ir junto com Jesus para onde Ele for. Eu quero estar em Jesus e quero que Ele esteja em mim. Ah, pastor, mas é um namorado, é uma namorada que eu encontrei. Nossa, a pessoa assim, é linda, é lindo. Mas está andando com Jesus? Ou está te levando para longe de Jesus? A gente tem que fazer essa reflexão. Então não siga aqueles que estão indo na direção errada. Busque de todo o coração. Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Pastor, mas eu vou buscar até quando? Até quando encontrar. O texto diz que eles buscaram 3 dias. Parece encontro com Deus, né? 3 dias. Não, eu vou procurar até encontrar. Busque junto com a família. E se ninguém na família quiser, pastor, busca sozinho. Irmãos, eu tenho certeza. Talvez se José falasse para Maria assim: ó, eu vou procurar Jesus, e ela disse: você vai sozinho. Eu tenho certeza que José ia. Ou se José dissesse para Maria: vá sozinha, eu tenho certeza que Maria, então tá bom, eu vou buscar Jesus. Então nunca se condicione a ninguém. Pastor, olha, eu vou começar a buscar Jesus se primeiro os meus filhos buscarem. Pastor, se o meu marido buscar Jesus, aí eu vou buscar. Se a minha esposa, aí sim eu... Não, irmãos, não interessa quem não quer. O que importa é você querer. Lembra da época de Noé? Irmãos, tinha alguém no mundo, além de Noé, que queria andar com Deus? A Bíblia diz que não. Ninguém queria andar com Deus, mas Noé decidiu: eu vou andar com Deus. Então eu não sei na sua casa, eu não sei na sua escola, no seu trabalho, no seu meio de convivência, na sua vizinhança, se alguém quer andar com Deus, mas você precisa responder para você mesmo: eu quero andar com Deus? Isso tem que ser um questionamento, uma resposta do seu coração. Decida andar com Deus, mesmo que ninguém queira. Pastor, está todo mundo desviando. Elias se sentiu assim em um tempo da sua vida. Quando ele se encontrou com Deus, ele disse: Senhor, só eu estou andando com o Senhor, todo mundo desviou. Aí Deus até dá um puxão de orelha nele e falou: não, eu guardei mais 7.000. Tem 7.000 aí, meu filho, que está andando comigo. Sabe, irmão, se a gente procurar direitinho, a gente vai ver que tem gente levando Deus a sério. Ah, pastor, eu estou muito decepcionado com a igreja, porque eu estou vendo gente dentro da igreja brincando com Deus. Primeira coisa, não brinque você. Seja você uma boa influência. E cuidado, porque muitas vezes as pessoas, elas começam a ver só defeito. Se você observar, você vai ver qualidades. Você vai ver homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que estão levando Deus a sério. Perfeitos nenhum de nós somos, irmãos. Nenhum de nós somos. Mas existem características que nos definem como aqueles que andam com Deus. Então busque. Tem gente que infelizmente não está buscando a Deus, mesmo percebendo que se esqueceu de Jesus. E em último lugar, a terceira parte desse texto, para a gente poder orar. Diga comigo: um encontro. Glória a Deus. Olha o versículo 46, o que diz: 3 dias depois, o acharam no templo. Aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco?
Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. Verso 49. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Irmãos, tem muita gente se surpreendendo de encontrar Jesus na igreja. E Jesus está dizendo: qual que é a sua surpresa? Você achou que ia me encontrar lá na boca de fumo? Ou você achou que ia me encontrar lá no filé de gato? Você achou que ia me encontrar lá na zona? Você achou que eu ia me encontrar no boteco? Aonde você pensou que ia me encontrar? Eu fui na igreja, cheguei lá, eu tive um encontro com Jesus. Ele falou comigo, eu senti a presença dele, eu senti um avivamento voltando para a minha vida. Eu tive uma nova experiência com Jesus lá na igreja. E Jesus olhando, tipo assim: o que você pensou? Aonde você pensou que ia me encontrar? Você não sabe que me convém estar na casa do meu pai? Irmãos, tem um lugar nessa terra que Deus colocou como a casa dele. E esse lugar é a igreja. Irmãos, toda pessoa que Satanás encheu o coração contra a igreja, se afastou de Deus. Eu já conversei com dezenas, quem sabe centenas de pessoas. Sabe o que eles dizem para mim? Pastor, eu não estou na igreja, mas eu continuo com Deus. De onde que veio isso, irmãos? Você sabe por que uma vez por mês a gente ceia? Isso é para definir a comunhão. Jesus disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. A pessoa não tem nenhuma igreja para ceiar, como é que ela tem parte com Jesus? A pessoa não tem uma comunhão com a igreja, a pessoa não tem relacionamento com a igreja. Quando eles chegaram lá, encontraram Jesus lá, perguntando, ouvindo, e as pessoas maravilhadas com a inteligência dele. Era um menino de 12 anos, mas já era um menino apaixonado com a casa de Deus. Pastor, mas sabe por que eu não gosto muito de igreja? É porque eu sou adolescente. Eu tenho 15 anos, essa fase da minha idade, pastor, a gente toma raiva da igreja. Engraçado, Jesus era o contrário a você. Jesus tinha 12 e era louquinho com a casa do pai. Qual que é a sua desculpa? É a sua idade? Então Jesus estava ali na casa do pai, aprendendo a palavra, irmãos. E Jesus não estava no oba-oba não. E outra coisa, já eram 3 dias que eles procuraram. Calcula comigo, se foi um dia para ir, um dia para voltar e 3 dias para encontrar, 5 dias que o menino está lá, estudando a palavra, dentro da igreja. Irmãos, honestamente falando, se alguém sair para te procurar por aí, será que vai te achar onde? Qual que é o seu lugar preferido? Irmãos, eu acredito que José e Maria pensou assim: se eu tivesse 12 anos de idade, qual seria o lugar preferido que eu gostaria de estar? E aí eles começaram a procurar. Vamos lá no parque. Com certeza, um menino de 12 anos, o lugar é o parque. Não, vamos não sei, tal lugar. Eles começaram a imaginar um lugar preferido para um menino de 12 anos. Irmãos, eles nunca imaginaram que o lugar preferido de um menino de 12 anos seria estar na igreja, na casa do pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando as pessoas começam a se esquecer de Jesus, o último lugar que elas pisam é na casa do pai. Eles o encontraram no templo, na casa do pai. Aonde você espera encontrar-se com Jesus? Você jamais vai encontrá-lo em caminhos, companhias e lugares errados. Infelizmente, a casa do pai é o lugar que
muitas pessoas menos gostam de ir. Quem sabe eu estou falando para a pessoa que está assistindo essa filmagem, e você diz para si mesmo: eu não ponho mais o pé dentro de uma igreja. Eu quero ser profeta de Deus para dizer para você que você precisa mudar esse conceito. Esse conceito não veio de Deus para a sua vida. Com certeza ele veio do inimigo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Por mais que você já rodou para tudo quanto é lugar, você sabe que não achou Jesus. Entre parente, entre conhecido, desconhecido, amigo, vários lugares. Quer se encontrar de novo com Jesus, quer voltar a andar com Deus, volta para a igreja, volta para a casa do Pai, elimina as desculpas. Ah, mas e se não me aceitarem? E se ficar olhando para mim? E se falar mal de mim? Quem vem para a igreja por causa de pessoas, sai da igreja por causa de pessoas. Mas quem vem para a igreja por causa de Jesus, não sai nunca mais. É assim. É assim. Sabe, irmãos, olha o que diz em Mateus 18:20. Pode passar, por favor. E os dois estão conversando ali, ó. Ô Jesus. Thaís. Ah, obrigado. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ai, irmãos, como isso é maravilhoso. Como que a comunhão é maravilhosa. Como que a comunhão é estimulada por Deus. Irmãos, todo cristão saudável não tem problema com comunhão com os irmãos. Mas todo cristão que começa a ter problema, ele começa a se afastar da igreja. Ele começa a diminuir a frequência nos cultos, vai distanciando. A minha pastora costumava dizer que a pessoa, ela sentava no primeiro banco da igreja. À medida que ela vai distanciando de Jesus, ela vai mudando as filas da igreja, até ela sentar lá perto da porta, lá atrás. E o último lugar é sair pela porta e não voltar nunca mais. Quantas pessoas assim, irmãos. Olha o que diz João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele o quê? Morada. Oh, irmãos, o que é ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro da gente? Jesus está dizendo, ó, se alguém me amar, vai guardar. No original, guardar ali é obedece a minha palavra. Quem obedece a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós vamos vir para ele, e nós vamos fazer dentro dele a nossa morada. Eu me lembro de um congresso que eu fui em Porto Seguro uma vez, e ouvi uma canção que me marcou muito, e essa canção dizia assim: eu quero ser o lugar onde você gosta de ficar, eu quero ser sua casa favorita, quero ser o seu altar. Irmãos, nós precisamos ser o lugar preferido de Deus. Deus olha para um cristão obediente e fala assim: eu vou encher ele com a minha presença, eu vou encher ela com a minha presença, porque ele me ama, porque ela me ama, porque ele me obedece. Vamos fazer morada nele. E melhor do que ter Jesus entre nós e Jesus conosco, é ter ele em nós. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esqueci Jesus, e agora? Lembra?
Lembra, pois, de onde caíste. Interessante, outro dia eu ouvi o pastor Lauzinho falando sobre esse texto. Eu sempre pensei nesse texto, lembra-te de onde caíste. Eu pensava assim, lembra qual foi o erro que você cometeu, que levou você à queda. Tá, esse texto pode ser aplicado assim também, mas ele trouxe uma aplicação para esse texto que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, lembra-te, pois, de onde você caiu. Ou seja, qual era o nível que você estava, que você não está mais. De onde você caiu. Como que era no começo, no primeiro amor. Como que você era com Jesus. Como que você era com a igreja. Como que você era com a obra de Deus. Como que você era com as coisas de Deus. Como que era a sua caminhada com Jesus. Lembra. E aí o texto continua dizendo, lembra e arrependa-te. 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 Não aceite que é normal. Não se conforme e volta. Lembrar, arrepender e voltar. Sabe, esse é o chamado de Deus para nós. Volte a quê, pastor? A prática das primeiras obras. O que você parou de fazer? Que você fazia antes quando amava Jesus? Pastor, quando eu estava assim apaixonado com Jesus, pastor, assim quando eu era fervoroso, sabe? Pastor, eu orava, volta a orar. Pastor, eu lia a Bíblia, pastor, volta a ler. Pastor, eu jejuava, volta a jejuar. Pastor, eu amava estar na igreja, todas as reuniões, volte a estar. Pastor, eu amava frequentar a minha célula, volte a frequentar. Pastor, eu amava servir a Deus. Eu tinha meus ministérios, pastor, que Deus tinha me dado. Não foi ninguém não, foi Deus, pastor, que falou comigo. Eu tinha isso, pastor. Volta, arrependa-se. Olha o que o texto diz, porque senão eu venho a ti e moverei você do seu lugar. Eu vou mover você do seu lugar, se você não se arrepender. Irmãos, não tem lugar permanente àqueles que não se arrependem. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para orarmos ao Senhor neste momento. Esqueci Jesus, e agora? A primeira lição que nós aprendemos aqui é sobre a ausência de Jesus. A segunda é a busca. E a terceira é o encontro. Nós podemos fazer como José e Maria. Hoje nós estamos aqui nesse culto especial de Natal. Se você está andando com Jesus, glória a Deus, continue assim. Mas se hoje você chegou aqui, o Espírito Santo atingiu você em cheio, e o Espírito Santo está dizendo para você, olha, quanta saudade eu tenho quando a gente andava junto, quando você queria estar onde eu estava, quando você se movia, quando eu movia. Irmão, Jesus ficou e José e Maria foi. Se Jesus fica, você fica. A pastora Eline, ela nos disse quando a gente estava lá em Brasília, ela disse assim, quem se arranca não se planta. Quem se arranca não se planta. Se Jesus fica, você fica. Quantas pessoas foram e Jesus ficou? Irmãos, você não faz ideia de quantas pessoas eu encontro nessa cidade hoje estão desviadas. Quantas pessoas se assentaram comigo dizendo, pastor, Deus falou comigo que é para sair da igreja. Quem se arranca não se planta. Irmãos, fique onde Jesus te plantar.
Sabe, se mova junto com Jesus. Eu fico imaginando, eles tiveram uma festa ali, um avivamento, uma reunião maravilhosa, foram embora e deixaram Jesus para trás. Se deram conta um dia depois. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você tirasse um raio-x da sua vida espiritual. Sabe qual é o maior presente que a gente possa dar para Jesus? Na verdade, o único. A única coisa, você vai ler as páginas da Bíblia, as milhares de páginas da Bíblia, você vai ler, e sabe o que você vai encontrar? Deus pedindo uma única coisa para nós. E sabe o que é que Ele nos pede? Ele diz assim: filho meu, me dá seu coração, me dá o seu coração. Em 1291 páginas, o único pedido que você vai encontrar de Deus para nós é: filho meu, me dá o seu coração. Aleluia. Se você não está andando com Deus, com quem você está andando? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, do lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Abra tua boca e fale o que Jesus significa para você. Não se detém. Diga para Ele se as lágrimas rolar, o quanto Ele é importante para e as você. batidas do seu coração acelerar. Se você percebeu que tem dado alguns Ele passos mexendo no secreto da fora gente, da vontade dele, do passos lugar que tem te ninguém distanciado conhece, dele, mas Ele viu lembra, e sabe arrependa curar. e volte. Oh,
Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. É impossível afastar-se da igreja e continuar próximo de Jesus. Toda a vida cristã saudável é vivida na comunhão, porque a igreja não é uma instituição criada pelo homem, mas foi estabelecida por Deus. A Bíblia diz que Ele vai vir buscar a sua igreja. Pastor, mas é uma placa denominacional? Não, é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assim como a igreja começou em Atos, todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando, aprendendo a palavra, adorando a Deus, e todos eram cheios do Espírito Santo. Eles entravam para adorar, eram cheios de Deus, do conhecimento de Deus, e saíam cheios para transbordar na vida de pessoas que ainda estavam vazias de Deus. Quanto mais cheia de Deus a pessoa estava, mais ela se voltava para a comunhão. O templo é o lugar do encontro. O templo é o lugar do encontro. Oh Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos mover junto com o Senhor. Quando o Senhor vai, a gente vai. Quando o Senhor fica, a gente permanece. Ajuda-nos a estar em Ti e as Suas palavras em nós, porque foi o Senhor quem disse: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Assim como Noé andou com Deus, nós queremos andar com o Senhor. Oh Jesus, queremos andar com o Senhor, porque os melhores dias da nossa vida vamos passar do seu lado, e os piores queremos passar no teu colo, mas sempre na sua presença. Abençoa-nos, abençoa-nos todos os dias, para que possamos, ó Deus, permanecer na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a nunca se esquecer. Ajuda-nos a nunca se esquecer do Senhor durante a nossa caminhada. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito de Deus seja conosco e todos os lares aqui representados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Que hoje seja o dia do teu retorno. Que hoje você não vá embora sozinho. Que hoje você saia daqui acompanhado por Ele. Que Ele faça morada em ti. Que você seja cheio, cheia da presença dEle. E que você possa transbordar sobre a vida de muitas pessoas que ainda estão vazias da sua presença.
Que você seja como aquela botija, aquela pequena botija, com um pouquinho de azeite, que você possa encher vasilhas vazias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te damos graças, ó Deus.